deu vários anos do Corinthians. Só que quando ele se acomodou, ele só quis ganhar dinheiro. Ele meteu a mão no clube, faliu o clube caiu. Então o Diadema hoje está assim. Então hoje você pode dizer que o PT consegue ter uma arrecadação boa lá em Diadema e para a cidade pouco. Diadema... Você diria isso? Não sei se você... Sim. Hoje você O tem uma PT noção... falava de Diadema, falava do Paulo Maluf, que Paulo Maluf... Da super arrecadação. Mas, por exemplo, hoje você tem uma noção de quanto por ano se arrecada em Diadema? Claro, tenho. O orçamento desse ano passado foi de 625 milhões. Milhões de reais. Você acha que 625 Diadema milhões... é a nona cidade do estado de São Paulo. E gasta isso dentro da cidade? Esse dinheiro, uma vez arrecadado, não é para a própria cidade? É para a própria cidade, Atevaldo? Um dinheiro que vem do público, da pessoa, das pessoas, que é para ser gasto na cidade. Isso é para ser gasto no ano. Você acha que é gasto no ano? É gasto no ano? Eu queria saber. Olha, Atevaldo, Não é gasto no ano, e sem dúvida nenhuma é para ser gastado na cidade. Só que, pelo contrário, eles ainda pedem mais dinheiro para o governo federal porque diz que não dá. Que ainda tem isso também? então, esse que eu estou falando é do IPTU, dos impostos do município. Mas ainda tem verba do governo federal e verba do governo estadual que vai para a cidade. Né? Minha nossa. Então, veja bem, se os governantes de Diadema, não tenho dúvida disso, tivesse mais um pouquinho de carinho e respeito pela vida, Diadema poderia ser chamada a princesinha do Brasil, porque dinheiro tem demais. E a cidade, pelo histórico da cidade, ela é uma cidade compacta, que tem condições de administrar, porque ela não se perde na imensidão e nem no isolamento. Diadema, pelo mapa que a gente vê, é uma cidade que dá para se saber todos os seus pontos, principalmente os negativos e os positivos. Então, um administrador em Diadema hoje, ele consegue administrar como administra a sua casa. Você sabe onde estão os problemas. Por que não faz isso? E ainda mais, você está certinho, é isso mesmo. E o povo ajuda. Viu? Você chega em qualquer bairro em Diadema, a sociedade está falando de política. A Tevaldo conhece. Mas... Então, aí você fica perdido em pensamento. Como que uma cidade que tem... As pessoas sabem disso, no detalhe, que tem esses problemas a cidade lá em Diadema? Você acha que as pessoas sabem disso? Sabe, claro. Você acha que Deixa eu te falar, se você permite. Claro. O que está acontecendo hoje na política é muito sério. Nós de esquerdas, PSB, PDT, PT, PCB, PCdoB e assim por diante, os partidos de esquerda, deram as mãos e brigou para combater a ditadura. E nós hoje de esquerdas, quando eu falo nós, porque eu tenho que colocar os mesmos partidos, deram as mãos junto com as direitas e está correndo um sério risco da ditadura votar amanhã. Então os militantes, por isso que o Atevaldo falou muito bem, os militantes, a sociedade, se não acordar, se não começar a fazer um trabalho em pró de combater a ditadura, que hoje tem a ditadura. Você acha que o sistema que é praticado na sua cidade é um sistema que é fora do comum da democracia? Eu vou lhe dar um exemplo. Essa ditadura, a gente está numa democracia. Eu fui candidato agora passado. Não é choro de perdedor não, porque eu não sou derrotado. Nós que luta não é derrotado. Derrotado é quem não tem coragem de lutar. Eles gastaram 16 milhões na campanha de Diadema. 16 milhões de reais para uma cidade pequena. Uma cidade pequena, 16 milhões. E eles teve a coragem de prestar, prestar conta, né, para o cartório eleitoral, dizendo que gastou 1.900.000 e que contratou 270 pessoas. Olha, se o país tivesse justiça, era simples de se resolver. Aí você vai lá num cartório, por exemplo, o Adelso se sente prejudicado, que fomos prejudicados, né? Aí o juiz vai dizer o que para Adelso, para mim ou para qualquer outro cidadão? Como é que você vai provar? E tem como provar, porque só o comitê ele tinha 2, 3 em cada bairro. Então, mas como é que pode um negócio desse? Como é que você sabe disso? Ora, nós estávamos na rua, se nós tinha 1.000, se o PSB, junto com o PDT, a coligação... Mas vocês fizeram algum tipo de denúncia, e por que não se aceita essas denúncias? Porque não tem justiça. Então, por isso que eu falo assim, meu irmão, se a sociedade não se unir,
não der as mãos, não participar da política, o PSB em Diadema vai fazer um debate com a sociedade em bairro a bairro. O meu mandato agora vai ser dedicado a isso. Para mostrar por que Partido Socialista, por que PDT, por que. Isso é importante. A ditadura vai voltar. Aliás, a ditadura vai começar a pegar pesado, porque já está. Você está com o PT, você é maravilhoso. Você não está com o PT, você não vale nada. Então, mas é impressionante, porque o homem por trás do PT teve agora a maior aprovação do povo brasileiro. Olha, inclusive, eu estou falando aqui do PT. Mas você tira o presidente. Eu tiro o presidente. Você acha que o partido em suas regiões, o partido na sua regionalidade, age de forma um pouco diferente? Completamente. Mas assim, ó, eu tiro o presidente de uma maneira com cautela também. Né? Eu votei por Lula contra o Lula uma vez na minha vida. Porque o PSB tinha o garotinho, que foi rebelde até o garotinho, meu garotinho rebelde. Eu sempre votei no Lula. O meu sonho era ver o meu conterrâneo presidente. O Lula tomou cachaça, a palavra popular. É isso mesmo, tomou cachaça. Cachaça no meu barzinho. Eu, moleque, o Lula tomou cachaça quando ele saiu candidato a governador. Então, assim, eu tenho um grande respeito pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a aprovação dele aí é merecedora. Só que precisamos também refletir e cobrar. Né? Porque ele é hoje o homem braço forte do país e do PT. E do partido. E do partido. Então, veja bem, quando eu era vereador, eu dava esse grito de guerra. Lula, pelo amor de Deus, vem aqui em Diadema. Eu dava o grito de guerra para os sindicalistas. Pelo amor de Deus, vem aqui em Diadema. Só que quando eu fui ver, um sindicalista foi presidente da República e a cúpula conseguiu engessar os sindicalistas. Então a ditadura pode voltar. Então, o que acontece com as pessoas? Elas têm informação. Como que na sua cidade, como é que o PT consegue dominar há tanto tempo? As pessoas são informadas. Você acha que há algum tipo de situação política onde se esconde ainda das pessoas que... como é que vota? Porque o voto, ele é livre, né? Você vota... Eu falo isso porque é uma questão tão complicada essa, viu, Etevaldo? Eu imagino uma cidade que tem quantos mil habitantes, Adelso? Você tem ideia? Aproximadamente 450 mil. Tem 450 mil habitantes. É uma cidade que não é grande em dimensão. Ela é grande, talvez ali municipalizada, urbana, em zona urbana, ela é mais urbana. Na cidade, toda a cidade, não tem nada rural. Não é isso? Diadema é assim, não é? Diadema você pode considerar uma cidade edificada, como poderia dizer aí o pessoal da obra, né, o Etevaldo Leitão. É uma cidade construída, toda construída. Uma vez sendo assim, as pessoas também são informadas. O que eu acho que talvez não falta na cidade um veículo de comunicação, alguma coisa parecida, porque, pelo que me parece, hoje nós sabemos que os grandes casos, os grandes mistérios do Brasil foram resolvidos através da comunicação. Uma vez eu, como comunicador, talvez não esteja defendendo propriamente a parte da comunicação, mas eu acho que a comunicação leva informação. Será que a cidade não tem informação suficiente para as pessoas? Você acha que pode estar acontecendo isso? Não tem um veículo forte que leve as pessoas, ou o próprio comando não quer isso lá? Eu voto na ditadura. Você vai dizer, vai como? Olha, se tem uma pessoa que respeita o que você está falando aí, a comunicação, a imprensa, eu respeito demais. Porque a imprensa, é a comunicação para chegar até a casa do ser humano. Mas em Diadema, a comunicação também é comprada, né? Não tem, então. Não tem. Não, é isso que eu estou falando, porque não tem. Porque uma vez a imprensa é livre. Né? A imprensa jamais é censurada, ainda mais que existe lei que garante esse poder de imprensa. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: a cidade de Diadema não tem informação pública. Não tem. Você acha que... Eu tenho certeza. Que não tem. Não tem. As pessoas não sabem dos detalhes da administração. Não, claro que não. O pessoal sabe do problema do seu bairro, e tal. Só que, aí vem novamente a ditadura que eu estou falando, que é isso aqui. Né? O dinheiro. Você imagina o ser humano está em casa com 3, 4 filhos, o Etevaldo foi candidato, ele passou por isso agora. E o cidadão chega lá e pergunta quanto você quer. Né? E ele vai, né? Então, assim, quer dizer o seguinte, meu irmão, olha, o dinheiro está comprando tudo. Eu sou a favor a Lula
se ele sair candidato, não vai sair, claro que não tem mais reeleição.